E aí, risoletianos, tudo bem com vocês? E aí, galera de segundo ano? Então, hoje, professor Evaldo Herwood aqui, na aula de hoje nós iremos ver a sistemática moderna dos seres vivos. Então, lá dentro de classificação, nós vimos os táxons, né, o estudo da taxonomia que foi proposto pelo cientista Linneu. E aí, hoje nós vamos dar continuação nesse assunto, só que trabalhando a sistemática moderna atual de hoje, tá? Da árvore filogenética, árvore da vida, inclusive vocês vão fazer uma atividade referente a isso. Então vamos juntos sem muita demora. Então vamos lá. Esse aqui é o nosso tema de hoje, tá? Sistemática moderna, e vamos conhecer um pouquinho dele, ok? Primeira coisa que a gente tem que tá analisando é a classificação. Então, classificar nada mais é do que fazer uma seleção por características, por identidades. Então, a gente vai fazer uma separação de fatores que identifica que o indivíduo pertence à mesma categoria que outro indivíduo, ou seja, eles são muito próximos entre si, tá? Levando em conta as suas semelhanças e também as suas diferenças. O ramo da biologia que se trata dessa descrição da nomenclatura e também da classificação dos seres vivos, nós já vimos que se chama taxonomia, ok? Então vamos lá. Um bom método que foi usado, principalmente por Aristóteles lá no passado, foi a questão da organização corporal. Então ele identificava-se muito os animais pelas características proximais dele e ao mesmo tempo ele utilizou isso também para fazer a diferenciação deles. Por exemplo, Aristóteles argumentava que baleias e golfinhos, apesar de viverem em ambientes aquáticos e também apresentarem semelhanças como os peixes, eles diferenciavam-se desses peixes justamente pela sua organização corpórea. Tá? Então ele identificou que a baleia e o golfinho pertenciam mais à identificação dos mamíferos do que dos próprios peixes, ok? Então a partir de então começou-se o quê? A pensar em um sistema onde a abrangência, né, agrupasse todos esses seres vivos de acordo com suas características, ok? No sistema de Linneu, a unidade básica de classificação é dado como espécie, né? Então, espécies semelhantes elas são agrupadas em um grupo chamado gênero. Gêneros semelhantes posteriormente encaixado nas famílias. Famílias elas já são agrupadas em ordens em classes, classes em divisões e até chegar em reinos, ok? Um exemplo básico aqui, ó. Nós temos aqui 3 espécies: o Homo sapiens, o Canis familiaris e também temos a musca doméstica, tá? Pertencente ao gênero, ao mesmo gênero, nós não temos nenhum desses 3 indivíduos. Então, o homem é Homo, aqui Canis e aqui musca. Eles só vão ter um parentesco aqui quando chega em classe, ó, aonde o cachorro e o homem eles são mamíferos. A mosca só vai ter um parentesco aqui quando for encaixado dentro do reino. Então, se a gente observar aqui, ó, animalia, animalia, animalia. Até então, os demais itens eles são um pouco separados por suas semelhanças e características, ok? Uma outra coisa que fica bastante interessante na hora de classificar é entender o que são componentes análogos e o que são homólogos, tá? Então, os órgãos homólogos, eles vão ser aqueles que podem ou não realizar a mesma função, porém apresenta-se uma estrutura básica igual e ao mesmo desenvolvimento embrionário. Isso quer dizer o quê? Que, portanto, todos os indivíduos que apresentarem esses órgãos possuem ancestralidade compartilhada. Isso é fundamental importância para definir sobre os clados, né? a divisão que esse animal teve durante a evolução ou convergência evolutiva, tá bom? Então, o que ele quer dizer com isso, galera? Que são órgãos que desempenham a mesma função ou função diferente, porém, anatomicamente, eles têm a mesma estruturação corpórea. Então, se a gente analisar aqui, ó, ele vai ter aqui o húmero, o rádio, a una, carpo, metacarpo e as falanges. Todos os demais vão possuir o mesmo componente, né? Então, vai todos eles, ó, o húmero, a una, o rádio e assim por diante até chegar nas falanges, tá? Então, eles possuem o mesmo compartimento organizacional, porém cada um vai desempenhar uma função diferente. A baleia nadar, sapo é um órgão de músculo para poder fazer saltos, cavalo, né, andar literalmente, leão também, o homem
Nesse caso aqui, como é uma mão, é para fazer o pegamento. E o pássaro que usa isso para fazer seu debando, né? Voar. Pronto, voar. Órgãos do tipo análogos, eles são, por sua vez, né, não refletem, olha só, não refletem relações de ancestralidade e dizem respeito apenas às funções semelhantes. Ou seja, eles não têm uma proximidade corpórea muito próxima, porém eles podem estar desempenhando a mesma função, ok? Essas semelhanças ocorrem devido à evolução convergente, que leva ao surgimento de características semelhantes, mesmo em indivíduos de grupos bastante um pouco diferentes. Então nós temos aqui, por exemplo, um pássaro, uma ave, e aqui nós temos um insecto, né, um inseto. Ambos desempenham a mesma função, que é voar. Então essa tem aqui a asa para voar e essa também tem a asa para voar. A diferenciação corpórea entre os dois é muito gigantesca. Primeiro que um é ave e o outro é inseto. Segundo, eu tenho aqui dentro a estrutura corpórea osso. E aqui dentro não, eu vou ter simplesmente a quitina, certo? Classificação atual, então, a gente vai entrar agora nesse coisa. Então, antigamente, a classificação ela fundamentava-se principalmente pelos aspectos morfológicos, né? Ou seja, esse animal come semente, aquele dali que também come semente, vai para um grupo. Esse animal é carnívoro, esse aqui também é carnívoro, vai para um grupo. E fazia-se dessa forma, tá? Ou pelas suas características morfológicas, tipo, baleia, golfinho, peixe, tubarão, tudo nada. Pronto, tudo é um indivíduo só, né? Faz um grupo só. Então, olha só. Mas nem sempre essas semelhanças elas vão fazer a reflexão, né? Refletem as relações de parentesco entre as espécies. Então, lendo esse textozinho aqui com vocês, ó, conceito biológico da espécie. É um grupamento de populações naturais realmente, né, ou potencialmente intercruzantes entre si, produzindo descendentes férteis e reprodutivamente isolados de outros grupos de organismos. Tá? Então, vamos lá. Os sistemas atuais, então, eles vão consistir num conjunto de caracteres relevantes aos quais permitem propor e testar hipóteses em relação aos parentescos evolutivos desses animais entre si, ok? E aí criou-se, então, a sistemática, né, que vai ser a área da biologia, aonde vai se preocupar principalmente em compreender a filogenia, que é a história evolutiva das espécies dos seres vivos. Então, a sistemática evolutiva, vezes a sistemática filogenética, ou também chamada de cladística, nós vamos ver agora uma pequena diferença entre as duas, tá? A cladística ela foi introduzida a partir da divulgação dos trabalhos de Will Henning em 1966. Então, olha só, sistemática filogenética ou cladística, ela vai entender-se pela diversidade dos seres vivos, onde vai ter a resultante dos processos evolutivos que esses processos ocorreram, ou por anagênese ou por cladogênese. Anagênese é quando a sua característica ela vai perpetuando de espécie para espécie, ou da mesma espécie, e essa característica ela vai sendo passada de forma onde ela vai ter uma proximidade muito igual. A cladogênese já é um pouco do contrário, ela vai pegar a anagênese, ou seja, pega uma característica que ela foi subdividida e fez a modificação dela. E aí, automaticamente, os indivíduos vão apresentando características diferentes, ok? Então, as relações evolutivas entre os seres vivos são representados por diagramas, né, que nós vamos estar chamando aqui de cladogramas, tá? Onde a gente vai estar vendo os ramos ou os clados desses indivíduos. Anagênese e cladogênese, então olha só, anagênese é o processo pelo qual um caráter surge ou se modifica numa população ao longo do tempo, sendo este responsável pelas novidades evolutivas. Então tenta imaginar assim, um golfinho que de repente tinha 4 nadadeiras. Ele percebe-se que 2 nadadeiras para ele ficavam em vão ao nadar, então ele vai atrofiando e passando isso para o próximo descendente. O próximo descendente atrofia essa informação e vai passando para o próximo descendente. Até chegar um naipe onde o golfinho já não vai mais existir 2 nadadeiras inúteis para ele. Então ele só ficou hoje com 2, mais a caudal, mais a costal, né, a do dorso. Então as 2 que ele não entrou em necessidade, pode observar que o golfinho ela tem ela atrofiada, tá? Então foi dessa forma que aconteceu.
Porém, eles vão ver que golfinho para golfinho ele vai ter uma anagênese ali, uma característica predominante da espécie anterior. Cladogênese é o processo responsável pela ruptura da coesão inicial numa população, gerando duas ou mais populações que não mais se comunicam. Então tenta imaginar o seguinte, que um coelho lá do Himalaia, todo branquinho, teve contato com um coelho aqui do Brasil. Então teve aí uma convergência evolutiva, né, onde eles passaram a barreira geográfica entre si. E aí o coelhinho do Brasil cruzou com o coelhinho do Himalaia, nasceu um coelhinho branco com preto e depois nasceu um todo preto. Então observe-se que isso foi uma mudança de característica entre os dois. A espécie continua a mesma, porém fez uma diferenciação, ok? Então olha só, para a gente poder entender um cladograma, a gente precisa ver isso aqui, ó. Vai partir de um ponto de ancestralidade aqui, tá? Que vai ser, a gente vai estar chamando aqui de espécie X. Essa espécie X, ela vem com a característica até este ponto. Neste ponto, as características delas se diferenciam. Então, eu vou criar aqui um ramo A e aqui um outro ramo, um ramo B. No ramo A, eu vou ter aqui um indivíduo do tipo A e uma característica para o indivíduo do tipo B. E o clado dele vai estar bem aqui fazendo a sua divisão, ó. Essa característica aqui do ramo B chega até neste ponto ela vai sofrer diferenciações. Então, eu vou criar aqui mais um ramo chamado C e outro chamado D. Então, esses indivíduos, 4 indivíduos aqui, eles vão ter um parentesco diferenciado. Esses dois vão estar mais próximos entre eles e esses dois mais próximos entre eles, ligados por essa característica aqui, ok? Um exemplo. Eu tenho aqui uma raposa. Essa raposa, ó, ela está indo para o ponto A e indo para o ponto B ao mesmo tempo. Observa-se aqui que ela está sofrendo uma barreira geográfica, ou seja, ela se mudou de repente de um país para o outro, ou de um local que tinha muita semente, foi para um local que tinha muito inseto e assim por diante. Essas alterações do ambiente, do fator do ambiente, temperatura, calor, ausência ou presença de rios, modifica a característica do indivíduo, ok? Então, olha só. No grupo 1, no tempo 1, ela cruzou contra a raposinha e colocou um novo indivíduo aqui com características diferenciadas. Então, observa que ela tinha o pelo muito mais escuro, permaneceu-se aqui até então, e aqui o novo indivíduo da espécie já nasceu com o pelo um pouco mais claro. Neste caso aqui aconteceu também a interação geográfica dela, e quando ela sofreu a cladogênese, ou seja, a característica... Gente, eu estou soluçando, é por isso que está fazendo isso. Quando sofreu essa cladogênese aí, o que acontece? Olha só a cor da raposa, tá? Então isso já vai gerar continua sendo a espécie raposa, possivelmente o epiteto científico dela vai sofrer um pouco de alteração, tá? Porque geralmente vai surgir uma nova espécie aqui, e ela vai estar passando essa característica para frente, ok? Então, cladogramas. Vamos trabalhar apenas com uma das formas de cladograma que a gente chama de enraizado, tá? Que é aquele que vai se subdividindo em raízes, tá? Então, definir a raiz, ou seja, onde o cladograma vai sofrer a sua divisão, né? Que ele vai se iniciar e vai sofrer a sua diferenciação, nós vamos chamar isso por várias formas. Então, a primeira dela aqui, ó, analisando as categorias ou comparando os organismos que se pretende estudar, a gente vai estar chamando isso de grupos internos, e com outros grupos evolutivamente próximos a estes, cuja o cladogênese tenha sido anterior, a gente vai estar chamando de grupo externo, tá? Então, para vocês poderem entender. A gente vai estar chamando de grupo interno todos os indivíduos que têm uma proximidade maior do que a do ancestral comum. Se o ancestral comum liberou uma característica que ela deixou de ser usada por um indivíduo ou outro, ou ela deixou de existir realmente, aí a gente já faz um clado indicando que esse animal ele vai pertencer aos grupos dos externos, ok? Para cada caráter é destacada qual é a condição ancestral, ou no caso primitiva, e qual a condição, tá, derivada que surgiu a partir desta condição evolutiva ou primitiva. Então, olha só. Somente as condições derivadas são usadas para definir o agrupamento. E somente são aceitos grupos monofiléticos, aquele com uma única característica filogenética, formado por organismos que
compartilham a mesma condição derivada de um ou mais caracteres e que descendem de um ancestral comum e exclusivo. Partes que compõem um cladograma raiz, partes que compõem um cladograma nós vamos estar chamando aqui de raiz, ramos, nós e terminais. Tá? Já a gente vai ver no desenho onde é que cada um inicia e cada um finaliza, ok? Os grupos de seres vivos compõem os terminais nos cladogramas. Os ramos são as linhas do cladograma. Então, olha só. Esse desenho aqui. Eu tenho aqui a raiz. Essa raiz ela vai sofrer essa mudança aqui. Ó. Então, a primeira que nós temos aqui é essa que está indo na direção do D. A raiz geralmente vai estar identificando de onde está saindo o meu ancestral comum. Observa que neste ponto aqui ó, eu vou ter um nó. E, ao mesmo tempo, uma cladogênese aqui, um clado, onde vai dividir a característica desse indivíduo. Para vocês entenderem agora o que era interno e o que era a parte externa, ela vai estar explicando aqui. Ó. Tá vendo esse segmento de ramo aqui, que está indo para o X? Significa que esse X é um animal do tipo externo. Ele está aqui nos terminais, então terminais são essa parte final aqui. Tá? Então o X aqui, ele é o único que manteve-se um pouco da característica desse ancestral comum aqui. E essa característica seguiu e a gente vai colocar ele no cantinho do cladograma, dizendo que ele é uma característica externa. Os demais aqui, ó, eles já vão pertencer à classificação dos internos, porque todos eles estão participando dessa mesma característica aqui embaixo. Entenderam isso? Claro, em cada nó desse aqui, ele vai sofrendo uma cladogênese. Então, essa característica veio até aqui. Aqui ela dividiu para o A e manteve sequência. Depois ela dividiu uma característica para o B e foi sequenciando. Essas duas aqui terminaram com a mesma característica. Tá? Então, dando um exemplo aqui. Digamos que a cauda de um... É um exemplo besta avulso, tá? A cauda de uma pantera mede 1,5 m. Ela não se atrepa em árvore, então não precisa de uma cauda muito longa. Geralmente essa cauda começou a desestabilizar o seu equilíbrio no momento que ela corria atrás de uma caça. Então, o que ela fez? Ela manteve essa característica para uma determinada região, porque foi útil para ela e tudo, então ela deixou aqui as características externas desse cladogênese. Mas, partindo deste ponto aqui, a pantera já viu que essa cauda não precisava de tanto tamanho assim, então ela diminuiu para 1 metro. Dependendo da região onde ela se encontra, ela já percebe que 1 metro é muito de novo, digamos assim. Então, quando ela tiver um novo descendente, esse descendente já nasce com 80% da cauda. Aqui 70%, aqui 50% da cauda e pronto, se estabilizou. Essa característica é ótima, ela vai manter isso para a perpetuação da espécie. Isso se chamou evolução e adaptação evolutiva. Tá? Então, ela se adaptou ao meio onde ela vive. Ok? Então, esse outro exemplo aqui, ó. Aliás, é o mesmo exemplo de lá, desculpa, só está pintado aqui, para mostrar que o ramo X é a parte externa e toda essa parte do ramo Y, que é essa parte branca, é os ramos internos, tá? E esses aqui deram como grupo irmãos, porque quando chega neste ponto aqui, ó, se ela tivesse vindo aqui e dobrado para o C e não tivesse esse do D aqui, seria simplesmente um grupo C. Mas como ela seguiu aqui, não tem mais nenhuma ramificação, esses dois grupos eles pertencem com a mesma característica, ok? Então, olha só. O ramo X ele tem a mesma idade de todo o ramo Y. Então, tudo isso aqui vai ter a mesma idade disso aqui. Formando pelos grupos A, B, C e D. Pois esses dois ramos eles pertencem ao mesmo nó. Que ele está citando esse nozinho aqui, tá? Ó. Quando se compara os raios, ó, o ramo X com o ramo A, nota-se que o A parte de um nó mais apical, ou seja, mais do ancestral do que dos atuais. Isso significa que o ramo A ele vai surgir depois do ramo X. Ou seja, essa característica predominante do ancestral ela seguiu para cá. E toda essa característica aqui foi alterada depois dessa predominância aqui, depois de perceber que aquele órgão, aquela cauda, aquela nadadeira já não tinha tanta utilidade para o meio onde ele vive, ok?
Podemos então dizer que o ramo B surgiu depois do ramo A. Eu tenho aqui, ó, o ramo B, ele foi seguido a partir da divisão dessa característica aqui. Então, essa característica seguiu para cá, os 80% da cauda da pantera. Quando foi vindo aqui, ele percebeu que os 70% poderia ser útil para aquela adaptação. O C veio depois do D, o D depois e assim por diante, ok? Os dois últimos ramos, C e D, surgiram ao mesmo tempo. Então, por isso que eles recebem o mesmo nó e são chamados de parentescos iguais, ok? Então, sistemática é uma área em constante modificação, tá? Ainda existem dúvidas na compreensão das variações filogenéticas entre vários grupos dos seres vivos. A sistemática hoje é uma das áreas da biologia que mais cresce e também sofre mudanças. Um outro ponto que a gente vai estar vendo aqui, galera, é a dicotomia e a politomia. O que é cada um? A dicotomia é quando um ramo ele vai se dividir somente em dois e ele se torna um pouco pequeno, tá? Então, quando é um ramo único, a gente chama de monofilético ou monorramo. Neste caso aqui, é um ramo que se dividiu a característica para dois indivíduos. Então, de dois. Então, vou ter uma dicotomia aqui, que é participando da mesma característica evolutiva. Neste ponto aqui, não, ó. Ele seguiu aqui neste nó, e ele se subdividiu em 4 outros ramos menores. E aí, por isso que eu vou chamar de poli, né? De poli vem da palavra muitos. Então, a partir de 2, ou seja, de 3 para frente, eu já começo a chamar isso de policotomia, ok? Então, eu tenho aqui uma montagem para se fazer um cladograma. Então, tá dando algumas características aqui, ó. Para mim não ter que ficar lendo esse monte de nome de dinossauro aqui em cima, galera, esses aqui, ó, que estão aparecendo, eu vou facilitar a minha vida e a de vocês para a gente analisar aqui, ó. Então, eu vou chamar esse aqui de A. Esse aqui vai ser o S, vai ser a inicial deles, tá? Eu estou escrevendo aqui com o dedo, então já sabem. Esse aqui vai ser o PR, esse aqui vai ser o P e esse aqui vai ser o T. Pronto, só a inicial dos nomes deles, tá? Então, olha só, todo mundo aqui, o A, o S, o PR, o P e o T, eles estão aqui nessa linha verde, eles pertencendo à mesma característica. Ou seja, todos eles vão possuir um orifício de encaixe do osso no quadril. Mais para frente aqui, a característica do A vai estar ausente para o processo posterior do pubis. Então, quando se formou-se o pubis no indivíduo, o A deixou de existir. Então, o A e o S, eles já não vão ter o esmalte nas camadas dos seus dentes. O A, o S e o PR, eles já não vão ter a expansão... Nossa, estou com um soluço feio. Já não vão ter mais a expansão da base do crânio. E os demais aqui, ó, até chegar no P, somente o T vai ter a presença de 3 chifres na cabeça, tá? Que é o Triceratops. Então, analisando isso aqui, ó. Então, o quadril, começou-se aqui a característica, todo mundo vai ter essa característica, então veio para cá e veio para cá. Vocês viram que lá, ó, o A foi o único que ficou com a questão do quadril na parte da evolução, e do S para frente já teve a ausência dele aqui, ó. Então, quando ele mudou para pubis, essa característica deixou de existir. Por isso que o A seguiu para cá, e aí ele ficou como animal externo aqui, com aquela única característica que não evoluiu, que foi a mudança para o pubis. Então, como o A não tem o pubis, então o pubis vai começar a seguir daqui para frente, ó. Então, todo mundo aqui vai ter pubis, todo mundo, no fim das contas. E aí o pubis chegou aqui, sofreu uma característica, porque esse animal aqui não tem o esmalte no dente. Então ele vem para este ponto e a característica segue adiante, ok? E aí todos esses outros 3 vão ter o esmalte no dente. Porém, quando chega nessa característica aqui, ó, este aqui já não vai ter a profundidade do crânio lá que foi falada. Em seguida, este daqui não vai ter o chifre, somente o Triceratops. Então, no fim das contas, só o Triceratops chega com chifre. Todos esses aqui não chegam com essa característica. Foi entendido isso aí? Tá? Então significa que são as predominâncias de onde que cada indivíduo vai dividir a sua característica quando ela entra em desuso ou quando ela não evolui. A atividade de vocês ela vai ser um pouquinho interessante, creio eu. Então, a atividade de casa vai ser o seguinte, ó, vocês, né, aí da telinha, vão fazer uma árvore filogenética da família de vocês. Desde o ancestral comum até você. Estou mostrando um exemplo aqui para vocês verem como que vocês podem estar fazendo. Primeiro que vocês vão ter que caçar dentro da família de vocês.
o ancestral comum da família, tá? O mais próximo ancestral comum que vocês conseguirem. Então, pergunta da mamãe, quem é a mãe da tua mãe, pergunta quem é a mãe da tua mãe. A tataravó, a bisavó, e até chegar num ponto bem distante de preferência. Então, tu identificou aqui. Vocês não precisam pôr nome, tá? Vocês não vão precisar pôr nome do tipo a Rafaela, o João, esse aqui é o Vitor, esse aqui é o Bruno. Não precisa desse nome. O que vocês vão precisar identificar é se era tataravó, bisavó, vó, mãe, pai, filho, filha, neto, sobrinho, tio, tia. Essas palavras que eu preciso de vocês. O nome não interessa para o cladograma, tá? Então, o que vocês vão fazer aqui? Ó? Mas se quiser pôr o nome, fica à vontade. Vó Marinda, vovô João, fica à vontade. Mas não há necessidade. Então, encontrou-se aqui um ancestral comum, digamos que seja a tua tataravó, você puxa uma seta. Essa tua tataravó, ela casou-se, vocês vão colocar aqui, ó, um ancestral comum, fulano, que teve uma filha A, que se casou com um indivíduo B de outra família. Aí já não precisa ficar muito... Lembrando que esse indivíduo aqui é da tua família, pode ser a parte materna ou a parte paterna. Esse indivíduo aqui que casou com esse da tua família aqui, de repente pode ser tua avó, bisavó, ele é de outra família, então a gente não precisa focar nele, só precisa dizer que ele aqui é o marido. Então aqui eu tenho esposa, marido, digamos assim. Esses dois indivíduos tiveram uma filha chamada de C. Essa filha C casou... Aliás, vamos dizer assim que ele teve a filha C, teve um filho D, teve um filho G e teve uma filha G-. Pronto. Essa filha C aqui, ó, gente, tá bem feio porque não é digitando, tá? Essa filha C aqui casou-se com um indivíduo chamado F, que teve mais 3 filhos. Então tá aqui os 3 filhos dela, ó. Que foi a bolinha, a estrelinha e a lua. Linda que só. O bolinha arrumou um esposo, que é um quadrado, que teve uma filha, aí de repente isso aqui já pode ser tua mãe, de repente. Então você vai colocar aqui mãe. Então observa assim, galera, ó, vocês entenderam, ó, tataravó, bisavó, bisavô, que tiveram avó. A avó casou com o vovô. Isso aqui, no caso, são tios, né? A avó casou com o vovô, que teve mamãe. Então tá aqui, teve um tio 2 e a tua mãe aqui, ó. A tua mãe arrumou o teu pai aqui. Teu pai com tua mãe tiveram só você, então é filha única. Tiveram mais filhos, adiciona aqui, ó. Tá? Tiveram mais o filho X, o filho Y, o filho tal e o filho tal. O teu irmão aqui teve 2 filhos com a mulher tal aqui. Então você vai colocar aqui sobrinho 1, sobrinho 2. Se ele já tem filho, coloca também. Então que já são netos do teu pai aqui, mas para você eles são sobrinho, tá? E aí você já namorou, já casou também, ou já teve filho? Adiciona aqui, ó, quantos? Teve 1, teve 2, com quem? Então coloca o indivíduo com quem aqui. Entenderam isso? É isso que vocês vão fazer. Eu sei que esse desenho está bem feio, mas eu vou tentar simplificar mais ainda. Para simplificar mais ainda, vocês podem estar fazendo esse cladograma, gente, de todo ponto. Ele não precisa ser literalmente aquele que a gente estava vendo ali, não, tá? Aquele negócio subindo assim e tal. Não necessariamente. O cladograma é seu, você faz ele do jeito que quiser. Então, ancestral comum, tataravó, que teve a bisavó, que casou-se com o bisavô. A bisavó com o bisavô tiveram o vô, mais o irmão do vô aqui, mais o irmão do vô aqui, e assim por diante. O vô namorou com a vovó. A vovó com o vovô tiveram 2 filhos apenas, que foi o 1 e o 2. Aqui é o homem, aqui é a mulher, digamos assim, ou pode ser 2 mulheres, ou pode ser 2 homens. O vovô com a vovó tiveram 2 indivíduos. Um desses vai ser teu tio.
O outro, possivelmente, a sua mãe ou seu pai. Seu pai ou a sua mãe aqui casou-se. Então, digamos que aqui seja o pai. Casou com a sua mãe aqui, que teve você. Se teve mais irmão, adiciona. Teve o irmão tal, o irmão tal. Você já casou com quem? Coloca aqui. Se não casou, não, já para por aí. Diz assim, filha e tal. Se casou com seu pai, já casou? Coloca. Se não casou, não é para pôr nome de namorado, tá? Se já teve filho, adiciona aqui, ó, filho. Esse cara aqui é teu tio, aliás, teu irmão e teu irmão. Teu tio, ele vai estar aqui, ó. Se ele teve mais filho, né? Se teu tio teve filhos aqui com a fulana aqui, primo, primo. E assim por diante. Tá entendido isso aí? Beleza, espero que vocês consigam fazer e me mandem. Na próxima terça eu vou estar passando atividade para vocês de bloqueio, tá? Como é que vai ser isso? Eu vou colocar a atividade para vocês e vocês vão colocar, vão responder somente uma única vez, tá? Respondeu errado ou respondeu certo, você só responde uma única vez porque ela bloqueia a questão. Então, se de repente você quer marcar A, mas se arrependeu e agora quer marcar D, não vai ter mais como voltar atrás. Marque com toda a certeza possível. Pesquisa na internet. Muitas das vezes, dependendo da pressa, eu pego realmente exercício da internet. Vai ser poucos os casos, por questão de logística e pressa, que eu vou estar fazendo exercício próprio, particular, mas fiquem atentos que eu também pego da internet, porém eu mudo as informações, né? E não só a ordem, eu mudo literalmente a pergunta, eu mudo a característica e assim por diante, tá bom? Então fiquem todos com Deus e até a próxima aula.